Então, vamos à primeira carta dos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Bom, nós estamos lendo a primeira carta aos Coríntios e ministrando e meditando nela. Nós vimos Paulo corrigindo os fundamentos da igreja. Quem vocês são? Vocês não são uma organização. Vocês não são um grupo que se reúne em torno de ideias. Vocês são um organismo. Vocês são a igreja de Deus, povo de Deus, santos e em santificação, separados por Deus para Ele e no compromisso de continuar se separando. Sabe, a gente cantou algumas canções que falam do nada nos faltará, né? O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. A gente reconhece esses textos e louva a Deus por esse lugar em que Ele se coloca, de pai cuidadoso, de pai zeloso, de pai amoroso, de pai atencioso. Isso é bom, mas o que a gente precisa considerar é que que esse lugar onde há consolo, onde há graça, onde há alegria, onde há segurança, cabe a nós permanecer nele. Deus pode ser qualquer coisa, mas não será uma verdade pessoal, não será uma verdade para nós, aquilo que Ele é, se nós não estivermos nele. Há segurança em Deus, mas se nós não estivermos nele, se nós não permanecermos nele, estaremos apavorados e desesperados como qualquer outra pessoa que não tem em que se apoiar, que não tem esperança em coisa alguma. Então precisamos permanecer, cabe a nós permanecer. Deus é fiel, Ele cuidará de nós, mas a gente pode não ver a fidelidade dEle, nem reconhecer o seu cuidado, quando não permanecemos nele. Então, de certa forma, Paulo está falando isso. Olha, vocês são igreja de Deus, reconheçam, entendam isso. Vocês são de Deus, vocês pertencem a Ele. Ele é o fundamento da vida de vocês. Mas vocês estão envolvidos com ideias, pensamentos, estruturas de pensamento humanas. Vocês estão envolvidos com sabedoria humana. Vocês estão lidando com questões terrenas, se apoiando em outros fundamentos. E aí, ele está estabelecendo, ele está lembrando de quem é o nosso fundamento. E aí ele vai questionar o real valor da sabedoria na qual nós nos apoiamos. E aqueles homens estavam se apoiando em sabedorias humanas, e eles dizem, isso é realmente válido, esse é um fundamento firme, isso é sólido. Deus fez louca a sabedoria desse mundo, mas aquilo que, o seu ato de amor e de graça, que nos soa como uma grande loucura, é a maior sabedoria que possa existir. E aí Paulo está reestruturando o pensamento e a visão da igreja de Coríntios, dos Coríntios. E aí ele vai falar para a gente aqui, no final, no início do capítulo 2, no final da temática que ele está abordando aqui, sobre a loucura da sabedoria de Deus, em contraste com a falsa sabedoria humana, ou a loucura da sabedoria humana. E no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim, olha, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive entre vocês com fraqueza, temor e com muito tremor. Minha mensagem, minha pregação, não foram baseadas, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, palavras de sabedoria com o objetivo de convencer vocês pela sabedoria. Mas a nossa ministração entre vocês foi fundamentada
na demonstração do poder do Espírito Santo. Consistiu em demonstração do poder do Espírito Santo. Por quê? Versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo, eu preguei a mensagem que eu considero genuína, pura, verdadeira, mas eu não preguei essa mensagem para que vocês se baseassem só no discurso, para que vocês registrassem o discurso e repetissem apenas o discurso. Não, nós falamos pelo Espírito de Deus, falamos pelo poder do Espírito. Então, em princípio, Paulo está dizendo, olha, nós nos ocupamos de falar de Cristo e não nos ocupamos de falar de sabedoria. Só que no versículo 6, ele fala, entretanto, uma conjunção adversativa, né, minha pastora? Olha aí. Estabelecendo aqui um contraponto, uma contradição. Olha, entretanto, falamos de sabedoria. Paulo está dizendo, olha, nós não nos ocupamos de falar de sabedoria, no entanto, falamos de sabedoria. Veja que interessante. Nós não falamos de sabedoria, mas falamos de sabedoria. Perceberam o que Paulo está fazendo? E aí ele vai falar, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu não me ocupei de falar de sabedoria, mas aqueles que têm permanecido no Senhor, aqueles que têm conhecido profundamente o Senhor, aqueles que têm andado com o Senhor, aqueles que têm crescido em sua vida espiritual, vão entender a grande sabedoria do que nós estamos falando. A grande sabedoria do que nós estamos proclamando aqui. Então ali, vamos lá, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus e do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, nós não falamos da sabedoria que vocês gostam de se cercar delas, mas falamos de uma sabedoria que é incomparável. É uma sabedoria que não é como a sabedoria desse tempo, desse mundo. Os poderosos da terra não alcançam essa sabedoria. Os grandes nomes, os grandes homens não alcançam essa sabedoria. Os grandes pensadores sequer chegaram na portinha dessa sabedoria. Essa sabedoria é inalcançável a qualquer mente meramente humana. Essa sabedoria é inalcançável por qualquer raciocínio lógico. Nem a pessoa mais perspicaz que você conheça consegue conceber o que representa essa sabedoria. No versículo 9 vai dizer: nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém alcançou, nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente alguma compreendeu, concebeu, imaginou, projetou, sequer desejou, pensando como seria bom se acontecesse tal coisa. Ninguém pôde captar aquilo, estava guardado em Deus. É o que diz lá no versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Havia um mistério em Deus, havia um segredo em Deus,
Ele criou a humanidade e Ele foi conduzindo a história segundo a sua vontade, mesmo que o homem se rebelasse e construísse as coisas segundo sua própria lógica, segundo o seu próprio entendimento, ainda assim Deus foi controlando a história. E no meio daquela bagunça em que a humanidade se tornou, Deus chamou amigos para andarem com Ele. Deus chamou homens que andaram com Ele, proclamaram o seu nome e anunciaram o seu poder. Ele chamou Abraão, e de Abraão ele fez uma grande família, e Deus foi investindo nessa família, para construir com essa família uma história de relacionamento. Essa família se tornou um povo, uma nação, que prevaleceu em meio aos séculos de problemas, dificuldades, perseguições, guerras. Essa família prevaleceu inteiramente pela graça e pelo cuidado de Deus. Ela esteve à beira de ser exterminada, como na ocasião em que Deus preparou o caminho para que Esther estivesse lá no palácio, e no palácio fosse uma intercessora, e aquela grande família, aquela nação, o povo de Deus, fosse cuidado e fosse preservado. E em meio a isso, Deus está levantando gente que falou do seu plano, gente que falou da sua vontade, profetas que anunciaram o que aconteceria, e cada um desses profetas tinha uma ideia do que Deus estava falando. No texto de Hebreus, fala que esses heróis da fé, que marcaram a história do povo de Israel, e que profetizaram para esse povo grandes e poderosas coisas, olharam a promessa de longe, a saudaram, mas não entraram nela, porque Deus tinha um plano de completar a obra neles, através das nossas vidas, daquilo que Ele ia fazer conosco. Durante toda essa história, todos os profetas que se levantaram, todas as pessoas que ensinam tantas coisas para a gente, Deus foi fazendo muitas coisas, mas Ele guardava um segredo. Ele deu alguns sinais, Ele deu alguma palhinha, vamos dizer assim, do que Ele queria fazer, mas ainda assim, continuava misterioso. Era um grande segredo guardado no coração de Deus. E aí Paulo está falando, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente alguma conseguiu imaginar o que Deus preparou. Esse segredo que Ele estava guardando para nós. Aí no versículo 10 diz o quê? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Sabe aquele segredo guardado? Sabe aquela coisa preservada? Sabe quando um pai conta a história para os seus pequeninos dentro de casa, para os seus filhos, conta histórias muitas vezes sem revelar muitas coisas. Conta histórias por alto, mas um dia a ficha vai cair. Talvez o pai mesmo tenha que dizer, lembra daquela história? Esse era o propósito. Esse era o sentido da história. Às vezes a própria pessoa vai lembrar da história e vai concluir, entendi o que meu pai queria dizer. No versículo 10 está dizendo que aquilo que Deus tinha ocultado, aquilo que era misterioso, Ele nos revelou por meio do seu Espírito. O maior mistério do universo, o plano da mente mais sábia que existe, foi o assunto que falamos entre vocês, Paulo está dizendo. Vocês estão se ocupando do grande e maravilhoso discurso de Apolo. Vocês estão se ocupando do meu discurso esvaziado do que Deus efetivamente fez. Vocês estão se ocupando do discurso de Pedro. Estão guardando isso como se esses fossem os fundamentos. Espera aí, lembrem, através do discurso que lhes foi pregado, Deus revelou mistérios. Os segredos de Deus foram revelados a vocês. Versículo 10 ainda, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.
Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu queria dizer para vocês que parte do mistério revelado foi exatamente a realidade da conexão que foi gerada pelo Espírito de Deus vindo habitar em nossas vidas. O Espírito de Deus é aquele que descortina o nosso entendimento, que abre o nosso entendimento para reconhecer as verdades que são inacessíveis à mente humana, que estão em Deus, que se relacionam a quem Deus é e o que Deus quer fazer. Então, quem nos comunica isso? O único que conhece o profundo de Deus. A única pessoa que perscruta Deus, que se aprofunda em Deus, que reconhece todos os mais íntimos pensamentos e sentimentos de Deus, é o próprio Espírito dele. E quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e ressuscitou também por nós, Ele nos deu esse Espírito para habitar dentro de nós. Nenhum dos antepassados reconheceu essa verdade, reconheceu essa realidade em suas próprias vidas. Nenhum deles experimentou uma habitação permanente. E aí você tem profetas falando, declarando que Deus lhes falou, mas sem compreender claramente toda a abrangência daquilo que profetizavam. Mas no nosso caso é diferente. Por quê? Porque a natureza de Deus foi compartilhada conosco. Deus passou a habitar dentro de nós. Deus passou a comunicar suas verdades e os seus planos e os seus propósitos a partir dessa nova natureza que habita dentro de nós pelo seu Espírito. Recentemente eu estava em guerra, entre aspas, né? Numa batalha com uma pessoa que eu precisei parar para corrigir, porque ela estava, não é daqui da igreja não, tá bom? Não fiquem pensando quem deve ser, mas ela estava usando esse último versículo aqui, nós temos a mente de Cristo, quase como uma, que palavra que eu posso usar? Como uma mandinga, como uma magia branca. E aí, alguém dizia assim, eu estou com uma memória muito ruim, não estou lembrando de nada. Aí ela falava assim, ora ao Senhor, ora falando assim, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo não é como um remedinho, um memorial, sei lá o que, sabe? Não é disso. Eu vou fazer uma prova importante no domingo, ou no sábado, sei lá quando, aí ora o Senhor e fala, eu tenho a mente de Cristo, que Deus me faça lembrar de todas as coisas lá. Não é isso que é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é esse potencial mágico para lembrar e saber e conhecer No versículo 16, ele traz de volta um texto lá de Isaías 40, 13, que está também naquele texto que nós lemos no início, lá em Romanos 11. Quem conheceu a mente do Senhor,
para que possam instruí-lo. Então ele tá falando de que, olha, sabe o que a gente estava acostumado a entender? Sabe aquela máxima incontestável, aquele axioma, aquela coisa contra a qual ninguém tem um contra-argumento? Sabe aquilo? O fato de Deus ser indecifrável, o fato de Deus ser indesvendável. Ninguém pode conhecer a mente de Deus, ninguém pode conhecer por si mesmo os pensamentos de Deus. Nós, porém, você entende o que o Paulo está falando? Ele pegou um texto que representa a mentalidade lá de trás e disse: ninguém conhece os pensamentos de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque Cristo se tornou a nossa vida. Cristo vive através de nós. Ele fala de dentro de nós, nos ensinando, nos mostrando quem devemos ser e como devemos nos portar, como devemos agir. O Espírito, ele molda a gente de dentro para fora. A Bíblia fala que aquilo que a gente não conseguia fazer antes, no que diz respeito à lei, porque estávamos vendidos sob a maldição do pecado, e não tínhamos forças para sermos fiéis a Deus como deveríamos. Aí diz lá em Romanos 8, agora as justas exigências da lei são cumpridas por nós, porque a força da nova natureza, o Espírito que habita em nós, nos capacita a andar em santidade. A santidade que a gente vive, não é a santidade que a gente produz, na tentativa de estar ali, fazendo tudo certinho. A gente precisa se esforçar, sim, mas a santidade que Deus quer que a gente viva, Ele plantou em nós, pela vida do seu Espírito. Por isso é importante permanecer. Se nós permanecermos nele, é a vida dele que vai fluir de dentro de nós, é o controle dele que vai se estabelecer sobre nós, e aí ele vai influenciar os nossos pensamentos, vai influenciar nosso comportamento, vai influenciar nossos sonhos, nossos desejos, tudo vai ser influenciado pela vida dele que está dentro de nós. Então Paulo está dizendo, olha, a gente se acostumou com o entendimento de que ninguém acessa a mente de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos acesso. Isso ainda não significa que nós sabemos tudo sobre Ele, mas significa que nós temos acesso ao coração de Deus, aos sentimentos de Deus, aos pensamentos de Deus. Deus pode fazer você ver as coisas como Ele vê, sentir o que Ele sente, amar como Ele ama. Um dos homens que marcou a história tem uma oração muito interessante. John Knox, pregando o Evangelho na Escócia, fazendo diferença na Escócia. Ele tem uma oração em que ele diz assim: dá-me a Escócia ou eu morrerei. Parece que Deus não está muito desejoso de fazer alguma coisa na Escócia. E aí John Knox vai lá e fala: Senhor, não fica preguiçoso não. Parece que John Knox chega lá: Senhor, não fica preguiçoso não, não encolhe as mãos não, faz alguma coisa. Se você não fizer pela Escócia, eu desisto, eu morro, prefiro a morte. Não é isso que está acontecendo. É alguém que entrou tanto em Deus, que se aprofundou tanto na vida de Deus, que se aprofundou tanto na vida, no Espírito, que começa a valorizar o que Deus valoriza.
lutar pelo que Deus está lutando, desejar o que Deus está desejando, amar o que Deus está amando. Então quando ele vai diante de Deus, ele demonstra, ele manifesta o mesmo amor de Deus pelos perdidos. E aí ele faz uma oração desesperada: Senhor, me dá a Escócia. Que Deus levante entre nós homens desesperados que digam: me dá o Brasil ou eu morro. Por quê? Porque a gente precisa entender que o que Deus quer é essa nação aos pés dele. E a gente precisa lutar pelo que ele está lutando, trabalhar naquilo que ele está trabalhando. Quem conheceu a mente do Senhor? Bom, ninguém pode conhecer a mente do Senhor, nunca. Mas nós temos recebido a mente de Cristo. Está aí. Essa realidade está na sua vida. Você pode viver isso, desfrutar disso, mas vai precisar se desafiar a permanecer, se desafiar a estar nesse lugar. No versículo 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Gente, entendam isso como exatamente está escrito. Quem não tem o Espírito não consegue entender as coisas do Espírito. Quem não tem o Espírito está com o entendimento fechado para o mover sobrenatural de Deus e para a ação que nos parece louca muitas vezes do próprio Espírito de Deus. Nicodemos foi conversar com Jesus sem entender a profundidade do que Jesus representava. Ele estava com uma pulga atrás da orelha: Senhor, a gente sabe que ninguém faz o que você faz se não vier de Deus, a gente sabe que você veio de Deus, mas diz uma coisa: como é que é isso? Me faz entender. E aí, resumindo, Jesus falou para ele: não dá, com a mente que você está aí, não dá para você entender. Com a compreensão que você está aí, do que é a vida com Deus, do que é a religião de Deus, não dá para você entrar no reino. Aí Jesus falou para ele assim: olha, quem não nasce de novo, e a palavra no original por de novo é do alto. Quem não nasce do alto, quem não nasce de novo pelo Espírito, para uma vida espiritual, não pode entrar no reino de Deus. Gente, não pode significa não pode. Se você não investir na sua vida espiritual, se você não investir na sua caminhada com Deus, se você não investir em andar com o Senhor, em conhecer a sua palavra, se você não investir numa vida de oração, eu quero dizer a verdade, doa quem doer, você não entra na dimensão do reino de Deus, você não entende o reino de Deus, você não compreende a realidade do reino de Deus. Você vai viver debaixo da aflição desse tempo, consumido pelos medos dessa era, consumido pelas doenças dessa era, consumido pela depressão dessa era, porque tudo que você vê que está diante dos seus olhos, mas quando você entra nesse lugar em Deus, seus olhos se abrem para uma percepção espiritual das coisas. Por que o divórcio entrou com tanta força pelas portas da igreja? Porque nós paramos de entender as coisas de forma espiritual. Seu casamento é algo espiritual. Seu casamento é algo que precisa ter um propósito. Você não pode deixar que as coisas simplesmente aconteçam. Não pode achar que o relacionamento simplesmente vai fluir, ele vai acontecer. Não, você tem que ser intencional.
Você tem que ir atrás, você tem que buscar, você tem que cavar, você tem que conversar, você tem que semear, você tem que investir. Você tem que se quebrantar, você tem que ser humilde. Você tem que lutar pelo seu relacionamento. Já falei aqui muitas vezes, quantas vezes nós vemos os nossos filhos como presentinhos, tratamos eles como presentinhos, e vamos deixando que as coisas vão acontecendo na vida deles. Você precisa ver o seu filho, você precisa ver ele, você precisa olhar para ele. Você não pode deixar ele passar por você, indo e vindo, e pensar só que você tem que pagar o plano de saúde, que você tem que garantir a comida. Não, você tem que olhar para ele, olha para o seu filho. Olha para ele e vê aí o que você semeou na vida dele hoje. O que você semeou na vida dele ontem. Como você ensinou para ele os princípios de Deus, os valores do reino de Deus. Essa é a compreensão de alguém que anda espiritualmente, que vive espiritualmente. Você está lá no seu trabalho e alguma coisa ameaça a sua estabilidade e você se desespera, aí leva esse desespero para dentro de casa, aí gera crises e confusões dentro de casa, gera briga dentro de casa. Nós cantamos que o Senhor é a fonte da nossa vida. E por que eu me abalo com as ameaças que me cercam? A gente não teme mais notícias, porque a gente está apoiado num alicerce inabalável. Então, quando você vê José está recebendo sonhos, palavras de Deus, e de repente se vê andando na contramão dos seus sonhos, na contramão daquilo que ele tinha certeza que tinha ouvido de Deus, e está andando na contramão dos seus sonhos. Mas José tem uma atitude de permanência, uma atitude de perseverança, uma atitude de firmeza, que me impressionam. Acredito que impressionem a todos nós. Que homem impressionante foi José. Mas José, de alguma forma, a gente não sabe como, de alguma forma ele está vendo Deus fazer alguma coisa. De alguma forma ele se alimentou de Deus, porque não tem como permanecer em Deus sem se alimentar de Deus, não tem. Não ache que José é especial. Nunca ache que José e qualquer homem da Bíblia é especial em detrimento do que você é. Não, o segredo não está na capacidade do José. Eu posso te afirmar com certeza, José só ficou de pé porque de alguma forma ele permaneceu se nutrindo de Deus. Só Deus nos mantém em Deus. O homem mais fiel que você conhece não está ali porque ele é bonzão. Não, é porque ele tem um segredo, o lugar secreto. Só persevera quem permanece em Deus. Então José está naquele lugar, e aí sofreu o desprezo, o abandono e a atitude terrível de ser vendido pelos seus irmãos. Parou como escravo no Egito, vai para a casa de Potifar, cresce um pouco lá, entra num lugar de conforto, mas há uma mentira sobre ele, ele vai parar na prisão. José está descendo ladeira abaixo, mas lá no fundo, lá no calabouço, lá naquela prisão, 2 homens têm sonhos, estão aflitos. E José, veja, não está andando aflito dentro da prisão. José não está andando na prisão chorando, até quando? Até quando? Não, José está administrando a prisão. E aí ele está andando lá. Normalmente a gente se preocuparia com a nossa própria aflição. O cara está chorando lá, mas eu estou chorando aqui, então vamos permanecer chorando. Mas não, José está olhando, andando lá e fala assim: o que foi? Imagina José no meio da prisão, andando e assobiando.
assobiando sobre a bondade de Deus. E aí ele, de repente, para. Por que vocês estão tristes? Eles poderiam falar: você não está? Está bom? Está agradável para você aqui? José olha para aqueles homens, o padeiro e o copeiro do rei, e fala: por que vocês estão tristes? Aí eles falam: nós estamos aflitos porque tivemos um sonho que não entendemos. Aí José fala: não é Deus que revela os sonhos? Que capacidade de estar pronto! Que capacidade de estar pronto! Que capacidade de estar disponível, que capacidade de ser capaz. Ele está afundando, sendo maltratado, sendo ferido, sendo machucado, mas no fundo do poço, ele ainda está pronto. Ele ainda está fluindo, ele ainda está cheio de Deus, cheio de graça, cheio de vida, cheio de poder. Que capacidade é essa? Vem dele. Se permanecermos nele, é a minha realidade, essa é a minha história, é a sua história, porque quem conheceu a mente do Senhor, você agora tem acesso a ela, para conhecer o que ele pode fazer, para se tornar inabalável na força e no poder dele. E aí José diz para aqueles homens que estão aparentemente na mesma crise que ele, mas ele não sofre na mesma realidade, porque ele vive em outra dimensão. Aí José diz para eles: não é Deus que revela os sonhos. E José é usado por Deus para gerar discernimento e sabedoria. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar essa palavra lendo com vocês Colossenses. O Ministério de Louvor pode vir, vem se preparando. Vamos cantar essa última canção que nós cantamos aqui, Permanecerei. Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês estão lendo o mesmo texto que eu estou lendo aqui? Vamos devagar para a gente entender a profundidade disso daqui. Paulo está dizendo: em Cristo. E isso para a gente não é difícil compreender, que nele habite toda a glória e a majestade de Deus. Não é verdade? Não é difícil a gente compreender isso. O texto está dizendo: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí agora ele fala para nós, para os colossenses e para cada um de nós: por estarem nele. Diz aí, repete comigo: eu estou nele. Fala para o seu irmão: você está nele. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam o quê? A plenitude. A plenitude. A plenitude. Uma vez eu ensinei aqui na igreja sobre como nós entendemos a realidade da vida do Espírito Santo dentro de nós. Eu vou falar alguma coisa que pode chocar alguns, porque não estavam aqui e não entendem como nós entendemos essa verdade. Mas tem o grande tema do batismo com o Espírito Santo. E aí, muitos crentes são levados ao entendimento de que se convertem,
E depois que se convertem, eles não estão completos, eles precisam da segunda bênção, precisam passar a busca desse batismo com o Espírito Santo. Muitos creem, os pentecostais principalmente, que esse batismo com o Espírito Santo, ele é manifestado através do dom de línguas, evidenciado através do dom de línguas. Gente, nós como igreja não cremos nisso. No entanto, cremos profundamente, poderosamente no batismo com o Espírito Santo. Mas cremos que a igreja foi batizada pelo Espírito lá no Pentecostes. O Espírito Santo selou a igreja, e todos que nascem na igreja a partir de então, nascem nessa realidade de plenitude. Deus não te deu apenas uma porção dele, ele veio morar dentro de você. Deus não deu apenas um sopro dele para a sua vida, a pessoa dele habita dentro de você. Jesus prometeu à mulher samaritana: rios de água viva fluirão do seu interior. Não é rios de água viva fluirão sobre você, banhando você. Não é isso não. Rios de água viva fluirão do seu interior. Eu não estou dizendo que você tem isso, mas eu estou dizendo que aquele que tem isso habita em você. Então Paulo está dizendo: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Veja que Paulo não está falando: olha, vocês têm a possibilidade de serem transformados. Vocês foram transformados. A marca do pertencimento do povo de Israel estava na circuncisão, que todo homem sofria ao 8º dia quando nascia dentro do povo de Israel. Agora a marca que te identifica, a marca que te sela, é uma circuncisão que já foi feita em você. Porque quando o Espírito de Deus veio habitar dentro de você, trazendo a realidade de vida, a vida de Cristo para você, ele circuncidou o seu coração. O seu coração é outro coração. A sua vida interior é outra vida interior, porque você nasceu de novo. Versículo 12: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Não fala, isso aconteceu quando Jesus morreu por lá e gerou uma influência sobre nós. Não, nós fomos sepultados com ele. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aí ele fala no capítulo 1, versículo 24, sobre a igreja. Ele termina o versículo 24 dizendo: a igreja. No versículo 25 ele fala: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, o grande segredo guardado, o grande mistério guardado em meio a todas as gerações. O grande presente, o grande propósito, o grande plano de Deus, guardado de geração em geração, foi manifesto aos seus santos. Que plano é esse? Versículo 27: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.
Paulo está falando para os gentios: vocês também tiveram lugar. Mas a verdade é para os gentios e para os judeus, é para cada um que creu em Cristo Jesus. Paulo está falando assim: o segredo que estava guardado de geração em geração, que nem mente concebeu, nem olho viu, nem ouvido ouviu, que ninguém pôde imaginar, é que Deus tinha um plano de que Cristo vivesse em vocês. Cristo vivesse em vocês, fazer de vocês templos de Cristo, santuários, casa de Deus, habitação de Deus, lugar de onde Deus opera, lugar onde Deus se move, lugar onde Deus manifesta a sua graça e a sua glória na terra. Esse era o segredo ocultado de todos os profetas, de todos os grandes homens, dos maiores sábios que povoaram essa terra. O grande segredo foi revelado a você. Cristo desejou habitar dentro de você. Deus quis fazer de você a morada dele, de tal forma a compartilhar com você, com essa mente tão pequena e falha, os seus próprios pensamentos. Aleluia. Olha, aleluia. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar essa canção. Dois dos meus filhos já casaram. O terceiro está se preparando. E quando eles casaram, eles me deram filhas. Eu tive muitas priminhas quando era menor, quando era criança. Brincava com as minhas priminhas, sempre gostei de criança. Então, quando Ludmila ficou grávida, eu pensei: é a minha menina. Aí veio um homem. Aí ficou grávida de novo. É a minha menina. Veio outro homem. Aí ficou grávida de novo. É a minha menina. Veio outro homem. Mas Deus agora está me dando filhas. E essas filhas, de alguma forma impressionante, entram na vida da gente e se tornam parte de quem nós somos. Pensa, a gente vai pensar para frente, a gente vai olhar para frente, e elas estão incluídas nos planos e nos sonhos, se tornaram parte de nós. Agora eu quero dizer uma coisa: sabe do que a igreja é chamada? A noiva de Cristo. Tem uma família santa, eterna, uma conexão incomparável. Nada é tão como essa conexão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão separados de tudo, se distinguem de tudo, estão mais altos do que qualquer coisa que a gente conheça. Ninguém acessa por si mesmo esse lugar. Eles estão elevados acima de todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Mas deixa eu te dizer, nós somos a noiva. Vamos casar com o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A gente vai entrar nessa família. O plano de Deus para você, para mim, é nos fazer um dele por toda a eternidade. Ele vai continuar sendo aquele que detém toda a glória e toda a majestade. Nós vamos continuar sendo os servos apaixonados por Ele, mas Ele está nos levando para essa conexão e para essa profundidade. Eu desafio para você hoje
Não deixe que isso, não ache que isso vai acontecer simplesmente naturalmente. Você pode ter tudo isso que Paulo falou, mas viver seco, viver sem graça, sem entendimento, viver sem direção, viver sem perspectiva. Você pode ter acesso a isso tudo, mas viver mendigando bênçãos e milagres. Agora, você pode acessar essas realidades se você decidir permanecer, se você decidir entrar, se você disser para Ele: me leva a esse lugar de profundidade, de íntima comunhão, Senhor. Amém? Vamos cantar. São como o monte Sião, não se abalam. Os que esperam no Senhor correm, não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em Ti. A tempestade vem e é Você quem me sustenta. E é Você quem me sustenta. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Permanecerei, com os meus olhos em Ti, com os meus olhos em Ti. Oh, aleluia. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Deixa eu ouvir a igreja cantar. Permanecerei, permanecerei com os meus olhos em Ti, com os meus olhos. Esse é o lugar de Deus para você. Como árvore, como árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Eu permanecerei, permanecerei. Plantada à beira das águas, eu estou em. Árvore plantada à beira das águas, aprofunda suas raízes numa terra de alimentos, numa terra nutritiva. Esse lugar, é para esse lugar que Deus está chamando a gente. Eu quero chamar você aqui à frente, você que talvez esteja sendo massacrado pelos medos, pelas aflições do tempo presente. Você que talvez esteja sendo consumido por depressões, consumidos pela incapacidade de não conseguir ter esperança. Como o salmista diz: as minhas lágrimas são meu alimento dia e noite. Às vezes você está angustiado e aflito, perdido, exatamente porque não consegue perceber que Deus tem planos, que Deus te vê, que
Deus te conhece e que Deus tem uma obra para você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer avançar, que quer romper, que quer entrar num lugar de olhos abertos para a vida espiritual, de entendimento descortinado. Você que quer entrar num lugar de firmeza, num lugar de fundamento. Você que quer perseverar e permanecer. Oh Deus, oh Deus, quero abençoar os meus queridos irmãos que estão aqui, que vêm dizer ao Senhor, que querem passar a confiar na Tua palavra e ver como o Senhor vê, se entender como o Senhor os vê, Pai. Em nome de Jesus, fortalece-os, dá crescimento, Senhor. E Deus, leva-os à perseverança, ajuda-os a permanecer, ajuda-os a ficar firme, ajuda-os a voltar à fonte todos os dias e se saciar nessa fonte, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que eles se tornem inabaláveis pela sua confiança em Ti. Espírito Santo de Deus, fala com eles. Fala com eles quando eles abrirem as Escrituras, quando eles se desafiarem em vida de oração. Fala com eles, se destrava-os, para que entrem numa vida de plenitude, de experiência profunda contigo, de capacidade de ouvir a Tua voz, de ser dirigido por ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe como igreja, para entrarmos nesse lugar. Nesse lugar. Vamos cantar a parte que fala das fontes. Deus abençoe vocês. Anseia pela fonte que é você, que é você. Canta isso. Minha alma anseia pela fonte que é você, que é você. Nada mais. Minha alma anseia pela fonte que é você, que é você. Anseia pela fonte que é você, é você. Permanecerei com os meus olhos em Ti, com os meus olhos em Ti. Plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Permanecerei, com os meus olhos em Ti, com os meus olhos em Ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. A nossa oração, Senhor, não pode consistir apenas em deixar que o Senhor resolva todas as nossas encrencas. A nossa oração também precisa representar o nosso posicionamento diante do Senhor. Por isso, em oração, nós estamos declarando aqui: permanecerei. Permaneceremos com os nossos olhos em Ti.
permaneceremos como árvore plantada junto às águas. Permaneceremos. Vamos lutar para sermos fortes. Vamos lutar para estarmos diante de Ti. Vamos perseverar em buscar a Tua face. Vamos perseverar, vamos Te conhecer e prosseguir em conhecer, Senhor. Aceitamos o desafio, entendemos a responsabilidade, entendemos o propósito, entendemos o que o Senhor nos fez. Como diz Paulo lá aos Coríntios, o Espírito nos faz entender o que nos foi dado gratuitamente, e gratuitamente recebemos poder sobrenatural para estarmos de pé, e vamos viver assim, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Fala para o seu irmão, permaneça.